Saudações aos telespectadores da TV de Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica Direito. Hoje nós temos a honra e o privilégio de ter nos estúdios aqui o Dr. Canindé Maia, fazer um retrospecto aqui de 2017 em relação ao OAB subseccional de Mossoró e também falar um tema muito importante, que é a questão de honorários e especificamente cobrar pela consulta. Cobrar ou não cobrar? Tema muito delicado para a advocacia, então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta, nossa conversa aqui com o Dr. Canindé Maia, ele que é advogado aqui em Mossoró, presidente da subseccional OAB de Mossoró. Canindé Maia, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Dinâmica Direito. Gostaria de saudar os telespectadores da TV AD Mossoró, saudar o Dr. Nazeu, que também nos ajuda bastante, né, com essa divulgação do nosso trabalho, das ações da OAB, né? E dizer que é sempre uma felicidade a OAB estar participando, estar levando o seu trabalho à comunidade e a todos os advogados da cidade de Mossoró e região, principalmente a população que tem que ser objeto de defesa da nossa OAB, né? O nosso estatuto da OAB, no seu artigo 44, inciso 1º, diz que nós, advogados, devemos defender, e a OAB deve defender a cidadania, os direitos humanos, a educação, a saúde. Depois, no inciso 2º, é que vem a gente, nós, advogados. Então, para a OAB, para o Estado Democrático de Direito, o cidadão é bem mais importante, e está lá no estatuto da OAB, não sou eu que estou dizendo isso, é bem mais importante do que propriamente o advogado. Então, por isso que eu digo que o OAB não é só uma instituição de classe, é uma instituição que tem obrigação no seu estatuto de defender a cidadania e defender o cidadão. Doutor Canindé, daqui a pouco vamos iniciar a temática referente a honorários, um assunto muito delicado, mas, primeiro bloco, vamos abrir espaço aqui para Vossa Excelência falar um pouquinho sobre a OAB 2017, as ações, os projetos que foram implementados no ano que se passou. De tudo que a gente planejou, do que a gente levou à rua, do que a gente apresentou para os advogados e até mesmo para a sociedade de Mossoró, a gente vem fazendo um planejamento e tentando cumprir passo a passo. No ano 2017 foi um ano muito complicado orçamentariamente para a OAB. Nós tivemos que fazer uma recomposição orçamentária muito criticada
pelos advogados, mas era necessário. Nós teríamos aí 3 anos de defasagem na nossa unidade passou 12, 13, 14 e 15 por R$670. Então, quer dizer, se você pegar o orçamento de 13 em 15, nós não conseguiríamos mais executar. Nós fazíamos sempre isso, procurando socorro do Conselho Federal, e uma resolução do então presidente Marcos Vinícius, no final de sua gestão, disse que as OABs teriam que recompor os seus orçamentos. Então foi um ano difícil, nós entramos com recomposição de orçamento, com recomposição de doutrinas, reavaliação de despesas, e aí nós tivemos a ousadia de continuar trabalhando, investindo e ajudando a advocacia de Mossoró e da região oeste. Então, para destacar o que foi feito no ano de 2017, nós tivemos várias parcerias com a sociedade, até mesmo com o Judiciário do Rio Grande do Norte, quando, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos, ingressamos numa luta para defender os moradores do Colégio Margarida, ali no Abolição 3, que tinham um mandato de despejo, já iam ser despejados daquele colégio, porque o Estado do Rio Grande do Norte tinha ingressado com a ação de reintegração de posse. E a juíza substituta da 2ª Vara da Fazenda Pública, a doutora Luara, determinou de imediato o despejo dessa população, desses moradores, 44 moradores que estavam abrigados. E nós estávamos no foro nesse dia, e a doutora Luara conversando com a gente achou por bem se habilitar como amigos curiae nesse processo. O fizemos, a magistrada foi muito sensível, habilitou a OAB como amigos curiae. Nós propusemos nosso primeiro requerimento, que foi chamado a lei, tanto o Estado do Rio Grande do Norte como a Prefeitura Municipal de Mossoró, que tinha um compromisso do então prefeito Silveira Júnior de dar casas no conjunto Odete Rosário, que foi entregue há poucos dias, para esses 44 moradores que ali estavam abrigados. E o conjunto não tinha sido concluído, e a liminar determinou o despejo antes da conclusão do conjunto Odete Rosário, que foi entregue há 2 semanas atrás. Nessa discussão, nessa grande mesa que foi criada, a prefeitura se comprometeu, já tinha dos 44, já tinha abrigado 7 já iam, para isso faltavam 34 moradores. E aí a questão, fazer o que com os 34? Mas a prefeitura estava, juntamente com a Caixa Econômica, construindo o Mossoró 1, 2 e 3. E nós conseguimos, com a sensibilidade do procurador do Estado do Rio Grande do Norte, um prazo de mais 1 ano para que a gente pudesse abrigar essas famílias. E a prefeitura se comprometeu a abrigá-las todas no conjunto Mossoró 1, 2 e 3, que está sendo construído ali ao lado do Alfredo Simonetti. Então, nós resolvemos esse problema desta forma. E mais ainda, durante essa reunião, o procurador do Estado nos falou de 5 famílias que estão abrigadas no posto São Romão, que também já estavam com pedido de reintegração de posto São Romão, para que o telespectador em casa saiba, é aquele posto fiscal do Estado do Rio Grande do Norte que tem na fronteira do Ceará com o Rio Grande do Norte, na saída para Fortaleza. Aquele posto foi desativado e 5 famílias resolveram, como não tinham de se abrigar, se abrigaram lá. E a magistrada também, a doutora Luara, já estava disposta a conceder a liminar de reintegração de posse. E nós também nos habilitamos desse processo, como já estávamos na conversa, na sensibilidade tanto da Prefeitura Municipal de Mossoró, como também do Procurador-Geral do Estado, nós também conseguimos 1 ano. E o compromisso dessas pessoas serem abrigadas também nos conjuntos da Prefeitura Municipal de Mossoró. Isso aí nós fizemos para a sociedade, como também no ano 2016 teve aquela operação gigantesca na cidade de Mossoró, que prendia policiais acusados de extermínio, de participar de um grupo de extermínio. A OAB se dedicou diretamente à diretoria, na pessoa do seu presidente, e eu, com a Comissão de Direitos Humanos, na pessoa do Dr. Rogério Barroso, Dr. Osivaldo, de atender tanto os policiais como as famílias dos policiais naquele momento de pavor que eles passavam com a polícia prendendo a polícia. Imagine só, uma operação daquela poderia ter sido desastrosa naquele momento. Nós tivemos todo o apoio do comandante do batalhão, na época, o Coronel Humberto, que comandava o 12º Batalhão, e nós demos toda assistência aos policiais e demos toda assistência às famílias. E não parou por aí, entrou o lado da OAB, defensora da classe dos advogados. Quando os advogados do Sindicato dos Policiais estavam tendo dificuldade de acessar os processos para que defendesse aqueles seus clientes que estavam presos, nós ingressamos com um mandado de segurança, juntamente do Tribunal de Justiça, para que esses advogados tivessem acesso ao processo, que até aquele momento de prisão eles não tinham tido, para poder
defender e bem defender aqueles policiais que à época estavam sendo acusados do grupo de extermínio. E aí não para só por aí a atitudes da OAB em referência à advocacia. Nós tivemos agora, já o mês de setembro, outubro, a implantação do INSS digital. Para quem trabalha com advocacia previdenciária, foi um marco. A OAB, primeira OAB pioneira do estado do Rio Grande do Norte, a OAB Mossoró, juntamente com a gerência do INSS, que foi a implantação, foi o programa piloto do Brasil, foi feito em Mossoró, implantou o INSS digital e hoje o advogado que atua na área previdenciária pode peticionar do seu próprio escritório sem precisar de levar a documentação até o INSS. Acabou aquele problema que nós conseguimos resolver desta forma, que até judicializado foi quando nós conseguimos uma liminar para que o INSS desse prioridade ao atendimento do advogado. E nós tínhamos sempre problema porque o INSS não tinha pessoal para fazer esse atendimento do advogado, que chegava com 10, 15 processos ao mesmo tempo. Hoje, o advogado que quiser, está lá no site da OAB, ele faz o cadastramento, é liberado pela própria presidência da OAB, uma senha para que ele faça o acesso ao INSS digital. Então ficou como se fosse o PJE da Justiça e está funcionando bem. Nós hoje temos mais de 50 advogados de Mossoró e da região habilitados. Natal não entrou no sistema ainda e nós somos pioneiros aqui na nossa região. Mas para o final do ano conseguimos, e aí nós estamos lutando. Conseguimos primeiro uma vez por semana, depois passou a ser uma manhã durante todos os dias da semana e agora está o dia todo, que é a certificação digital na nossa sede da OAB. Hoje o advogado não precisa comprar seu certificado e na OAB comprar seu token subsidiado, que aí às vezes a gente começou a falar em recomposição da nossa anuidade, então todos esses serviços são feitos com a nossa anuidade. Inclusive, um token hoje, não subsidiado, custa R$230 e a OAB vende a R$50 o token. Então você compra o seu token lá na sede da OAB, subsidiado pelas nossas anuidades, você faz a habilitação, paga o processo e faz a habilitação lá naquele mesmo momento. Então, esse é um serviço que veio diretamente ajudar a advocacia. E esse ano, se Deus quiser, a gente vai falar logo um pouco, nós teremos a inauguração do Centro de Inclusão Digital para que o advogado possa aprender, novo advogado, o antigo advogado possa aprender a usar todas essas maravilhas tecnológicas lá na nossa OAB Mossoró. Eu acredito, Canindé, assim, o tempo, esse primeiro bloco foi curto, né? Muitas conquistas, muitos projetos implementados. A gente percebe, assim, sem desfazer, sem menosprezar as outras diretorias, mas percebemos que um comprometimento de toda a sua equipe perante não apenas os advogados, mas perante a sociedade. Foi interessante aquele caso, né, da Hospital da Mulher, que a OAB encampou, né, arregaçou as mangas. Eu achei lindo, achei muito interessante, que era algo que outras instituições, outros órgãos ignoravam, mas vocês abraçaram a causa. Nós tivemos essa causa, o ano passado, nós tivemos uma causa que abrangeu toda a sociedade de Mossoró, foi a situação do IPTU. A correção da planta de valores do IPTU de Mossoró, a OAB de imediato ingressou com ação em juízo e está hoje sendo discutida essa situação no TRF da 5ª Região. Teve o Hospital da Mulher, teve aquela auditoria que nós fizemos dentro do Hospital Tarcísio Maia, reconhecendo, encaminhando a todos os órgãos competentes, inclusive ao Conselho Regional de Medicina, a situação de dificuldade porque passa os servidores, os empregados daquele Hospital Regional Tarcísio Maia, e isso me causou uma rapidez para tomar essa atitude, porque pela primeira vez eu recebi a visita de 4 instituições sindicais pedindo a mesma coisa. Então, era o Sindicato da Saúde, era o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, era todo mundo pedindo a mesma coisa. E a gente passou 3 meses incansável com a Comissão de Saúde e Direitos Humanos dentro do Hospital Tarcísio Maia e conseguimos fazer um relatório que mostrou um raio-x de como funciona a saúde dentro do Hospital Tarcísio Maia. E, pasmem, do ano de 2016 para o ano de 2018 não teve nenhuma melhora. Pelo contrário, ou a situação permanece a mesma ou tem piorado bastante. Esse aqui é o presidente da OAB, Dr. Canindé Maia. Fizemos aqui uma rápida retrospectiva. Deveríamos ter mais blocos para falar ainda, seria pouco esse primeiro bloco, mas o próximo bloco vamos começar a desenvolver o tema de honorários advocatícios. Então não saia daí, voltamos já.
feels like the only one. Night soon will be lifted, friend. Just be quiet and wait for a voice that will say, come awake from sleep, arise. You were dead, become alive. Wake up, open your eyes. Climb from your grave into the light. Rise, 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 tonight, rise now, rise, rise, light of light, rise of light, Estamos de volta com o programa Dinâmica Direito, segundo bloco da conversa com o Dr. Cândido Maia, presidente da OAB subseccional aqui de Mossoró. Dr. Cândido Maia, no caso da advocacia, imprescindível a justiça, né? Nós temos artigos na Constituição, acho que é o artigo 133, que dá todo esse aval, né? A gente é um prestador de serviço que deve ser pago. Em alguns momentos, eu acredito que acontece algum tipo, né, de... não sei se é a questão do advogado que não se esclarece bem, mas nós temos meios, né? Nós temos além do nosso estatuto, nós temos toda a nossa planilha já para demonstrar essa questão dos honorários, o pagamento em função de uma prestação do nosso serviço. Então, nesse segundo bloco, vamos tentar definir os tipos de honorários, doutor Cândido Maia. Honorários, né, contratuais, honorários sindicais, sucumbenciais, ou mesmo arbitrados pelo magistrado. Nos ajude aí, doutor Cândido Maia, porque acho que não apenas os advogados, novos advogados estão interessados na temática, né? Mas também acho que a população em geral tem que ser esclarecida desse ponto tão importante. Doutor Dazil, é interessante falar sobre honorários advocatícios, porque o complicador de você cobrar honorário é porque você está trabalhando com uma propriedade intelectual. E a propriedade intelectual sempre ela tem uma divergência, e quem faz o valor do seu serviço é você, né? Então você tem que primeiro se pautar pelo mercado, depois você se pautar por uma tabela de honorários da OAB, que se você deixar de seguir, você pode ser incluído no Código de Ética e Disciplina. Então a tabela da OAB está lá. Então, quando você começa a tratar de honorários, você já começa o primeiro complicador, definir qual é o preço que vale o meu serviço. Apesar de nós termos a hora trabalhada definida, mas nós temos advogados especialistas, doutores em determinados assuntos, que são assuntos que exigem várias pesquisas e momentos de estudo para que se apresente uma defesa.
ou seja, cada caso é um caso. E nós temos também a advocacia de volume, aquela advocacia de demanda, que ela é pautada por um entendimento só. Então, você tem uma advocacia trabalhista, por exemplo, uma ação de vários empregados da mesma empresa, a peça é uma só. Então, você vai ter uma peça uma só com uma ou duas mudanças. Mas quando você vai advogar na área tributária, cada cliente que chega para você, chega com uma diferenciação de tributo. Pode ser até mesmo um problema com imposto de renda pessoa jurídica, mas a situação de A é diferente da situação de B, que é diferente da situação de C. Então, você tem que fazer o cálculo disso. E quanto cobrar por isso? Quanto cobrar por isso? A nossa tabela da OAB, ela define o valor mínimo da cobrança em pecúnia, em valor financeiro, e ela define percentuais que aí já estão definidos no novo CPC, o mínimo é 10, o máximo é 20. Acabou um grande problema que nós tínhamos no judiciário, quando o judiciário ia tratar de honorários sucumbenciais, e aí eu vou agora tentar aqui esclarecer para os advogados, para os colegas advogados, e para o público de casa, o telespectador, qual a diferenciação de cada tipo de honorário. E a gente vê uma confusão muito grande, principalmente da parte dos clientes, quando se trata de honorários sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais, diferentemente dos contratuais, eles são pagos pelaquela parte que sucumbiu, aquela parte que perdeu, aquela parte que foi derrotada no judiciário. E aí, muitas vezes, antes nós tínhamos esse problema, porque o juiz atribuía 2, 3, 4, 5%, pensando na cabeça do juiz, do magistrado, qual teria sido a complexidade de atuação daquele advogado. Hoje ele tem um parâmetro, ele pode definir no mínimo 10 e no máximo 20. E aí vou esclarecer que a gente está falando em percentuais, tem algumas ações que podem chegar até os honorários de 30%, que são algumas demandas trabalhistas e algumas demandas previdenciárias. Mas, para a gente tratar de honorários contratuais e honorários sucumbenciais, os honorários contratuais é aquele que, ao contratar o advogado, você assina que vai lhe pagar, por exemplo, 20% do resultado econômico daquela ação. E vamos dizer que eu entre com a ação contra um determinado ente e você que contratou o advogado, ganhe 100 mil reais dessa demanda. 20% desses 100 mil reais é de seu advogado, é honorário contratual. E aí o magistrado que sentenciou determina mais 10% de honorário sucumbencial para quem perdeu, aquela pessoa que a gente demandou, perdeu na justiça e foi pagar uma indenização de 100 mil. Ele paga 110 mil, porque ele vai pagar 10% ao advogado que ganhou. Então, esses 10% soma-se aos 20%. Esses 10% não é subtraído dos 20%. Ou seja, há uma confusão muito grande, às vezes até mesmo, claro que as pessoas não são obrigadas a saber isso, mas a gente tem que esclarecer sempre isso, em querer subtrair os 10 mil que foi pago de honorários sucumbenciais dos 20 mil que teria que ser pago por honorários contratuais. E aí eu já me peguei numa situação dessa. E eu oriento a todo advogado da cidade de Mossoró e região que sempre faça, na hora da conversa, o seu contrato de honorário advocatício. Isso é quem lhe protege, inclusive colocando cláusula de percentual sobre resultado ou sobre ganho econômico. E também tratando de uma cláusula sobre os honorários sucumbenciais, dizendo lá que os honorários sucumbenciais pertencem sim ao advogado, para evitar que o cliente, na hora de interpretar, diga: olha, você já ganhou 10 mil do juiz, que já foi pago lá na hora que saiu o alvará, eu agora só vou lhe pagar 10 mil. Não, você vai me pagar os 20 mil contratual e os 10% que foi sucumbencial, quem está me pagando é a empresa. Então, um não anula o outro. Então, a grande diferença entre honorário sucumbencial e contratual é que o contratual é aquele pacto que você faz com quem você está contratando para defender o seu direito. O sucumbencial é aquele que é atribuído em juízo para aquela parte que sucumbiu, para aquela parte que perdeu o processo, pagando o advogado da parte que ganhou. Um não exclui o outro. Vamos falar agora um pouco aí dos honorários sindicais, né? A gente sabe, aí a gente tem uma grande briga na OAB, e a OAB vem sempre discutindo isso, na Justiça do Trabalho está muito acirrado com alguns colegas que são advogados sindicais. A Constituição Federal define que a assistência sindical ela é gratuita. Então, se a assistência sindical é gratuita, no entendimento dos juízes, é que não pode ser cobrado mais nenhum centavo daquele que está tendo assistência do sindicato. O que é que acontece com isso?
Nós estávamos falando agora há pouco em honorários contratuais e honorários sucumbenciais. Aí vai ter a diferença do honorário contratual e do honorário sindical. Na hora que você procura um sindicato e ingressa com a ação, no entendimento hoje da Justiça, quando você faz um honorário contratual, você não pode fazer. Por quê? Porque você não pode mais cobrar do sindicalizado uma assistência jurídica que se diz gratuita. A Constituição Federal está dizendo lá que a assistência sindical é gratuita. Então, o sindicato pode me pagar o valor que ele quiser para eu assistir. O juiz, na hora que determina, acabou a situação, entrei lá com determinada demanda em nome do sindicato, defendendo um empregado de determinada empresa, o juiz atribui os honorários sindicais. Aqueles honorários sindicais é para pagar o advogado do sindicato. Então, aí, nesse momento, a discussão é que se esse honorário sindical exclui o honorário contratual. Pela Constituição Federal, e é o que está discutindo hoje no Brasil, é que sim, exclui, porque a assistência sindical é gratuita. O empregado que vai procurar o advogado do sindicato, ele não pode pagar nada ao advogado do sindicato, é a discussão de hoje. Então, a gente está hoje discutindo se esse honorário é tratado como honorário sucumbencial. Então, a partir do momento que for definido que o honorário sindical tem o mesmo tratamento do honorário sucumbencial, o advogado vai poder fazer um contrato particular e cobrar pelo serviço, e o advogado vai também receber o honorário sindical. Então, vai se acumular a partir do momento que isto for definido. Até então, não tem essa definição de parâmetro de entender que o honorário sindical é o mesmo honorário sucumbencial. Doutor Canindé, assim, eu participo da programa de rádio, né? E às vezes pessoas populares vêm com questões que me intrigam. Um exemplo que acontece às vezes, eu sei que tem muito advogado honesto na área previdenciária, mas já me ligaram alguns dizendo, olha, o meu retroativo foi de R$12 mil e o advogado ficou com R$10 mil desse retroativo. Ela disse que assinou um contrato anteriormente. Esse tipo de procedimento, doutor Canindé, é legal? Como é que funciona? Às vezes eu fico espantado com alguns tipos de situação, mas eu queria que o senhor definisse aqui. Na verdade, a gente tem uma missão muito difícil dentro da OAB, né? Que ao mesmo tempo que a gente defende o advogado, a gente tem a missão de punir o advogado no nosso Tribunal de Ética e Disciplina. Nós temos em Mossoró a terceira Câmara do Tribunal de Ética e Disciplina do Estado do Rio Grande do Norte. Nós temos lá 5 juízes que julgam os advogados da cidade de Mossoró que são denunciados por ferir o Código de Ética e Disciplina. E nós do Conselho, eu, presidente, tenho que presidir uma sessão que faz um relatório prévio para que o juiz julgue isso, que o TED julgue essa situação. E nós nos deparamos muito com isso. Então, é importante dizer que as demandas previdenciárias, o valor pode ter um valor contratual e um valor até 30% do resultado. O que é que se faz muitas vezes nessa situação? O valor contratual, e aí você entra com a demanda talvez de uma diferença salarial de R$50 mil ou R$60 mil projetado para que isso tenha. Você cobra 20% sobre o valor de R$50 mil, que já dá R$10 mil. Então você está trabalhando, e aí justamente que a gente pede que todo advogado faça o contrato, que na hora que ele for se defender de qualquer tipo de denúncia, ele apresenta o contrato dele. Olha, eu fiz um contrato e aí eu tive uma demanda que foi recebido R$50 mil, e aí eu estou cobrando a partir daquela data, um resultado de 20% sobre o que ele vai oferir do ganho que eu tive durante 2 anos. Então, quando a pessoa vai receber, ele já desconta isso. Então, importantíssimo hoje, você, colega advogado, faça o seu contrato, olhe a nossa tabela. Por exemplo, eu já me deparei lá com ações previdenciárias que o advogado cobrou R$2.500 para fazer uma aposentadoria, e a pessoa se aposentou com o salário mínimo. Imagine só, o salário mínimo hoje é R$954 a partir de 1º de janeiro. Para chegar a R$2.500, você vai ter pelo menos 2 vezes e meia esse valor. Então, 2 vezes e meia, você vai estar passando, recebendo e pagando esse advogado. E ele pode muito bem cobrar um resultado futuro, desde que não seja ajuizado ou seja administrativo, de dizer o seguinte: durante 12 meses você vai pagar 20% do salário mínimo que você receber. Então você vai passar mais 20 meses à frente pagando R$180 daqueles 954. Então observem a formatação, colegas advogados, e coloque isso no papel, que essa é a sua defesa, para que você possa chegar se for denunciado por qualquer cliente que muitas vezes liga para as emissoras de rádio falando sobre essa situação, para você se defender no Tribunal de Ética e Disciplina. Muito bem, no próximo bloco
com a ajuda aqui do Dr. Canindé Maia, vamos definir essa questão específica do Dr. Canindé sobre a cobrar pela consulta no escritório, né? Como é que isso procede, como deve o advogado se portar e como também o pessoal de casa deve já saber como é que funciona. Então não saia daí, voltamos já. Muito bem, estamos de volta ao programa Dinâmico Direito, Dr. Canindé Maia, presidente da subseccional da OAB aqui em Mossoró. Assunto delicadíssimo, honorários e agora polêmico até mesmo para os colegas advogados, que é cobrar ou não pela consulta inicial ali no gabinete, no escritório do Dr. Canindé Maia. A gente começou falando de honorários, né? E agora a gente vem falando de consulta, que também é uma forma de honorário do advogado, uma forma polêmica. Como a gente conversava em off, eu dizia que muitas situações hoje, por exemplo, dependendo da especificidade do assunto, o advogado cobra muito tranquilamente por uma consulta. A nossa tabela da OAB ela já está atualizada, ela está lá no site da OAB Rio Grande do Norte, inclusive tratando de consulta verbal, R$ 476, consulta escrita R$ 1.450 e poucos reais, e parecer jurídico R$ 2.000 e poucos reais. Então, a própria tabela da OAB, ela define essas consultorias, essas consultas que são feitas diariamente a nós advogados. Mas aí a gente parte do ponto da dificuldade de você implementar esta situação. Imagine só, doutor Nazeu, eu estar em meu escritório, receber a visita de um determinado cliente, que hoje nós temos o advento do Google, né? Todo mundo anda assim para um advogado, e aí é com médico, acontece com médico, com advogado, com contador também, que sou contador, acontece muito comigo. O cara olha logo a forma de tributação que ele deveria estar para ir conversar comigo, contador. Ele olha o melhor direito que ele acha que é o melhor direito para poder ir conversar comigo, advogado. Acontece com advogado, com médico, com engenheiro. E aí ele faz aquela consulta e antes ele tem passado num colega advogado que não cobrou, porque não é obrigatório a cobrança. Eu digo, neste momento, a cobrança não é obrigatória, ela tem uma tabela mínima, que é essa que eu falei, mas as OABs em todo o Brasil não vem vinculando essa cobrança, porque como seria feito isso? Imagine se isso fosse obrigatório.
O cliente saiu lá do Dr. Nazeu, fez uma consulta com ele, porque é amigo, é conhecido, é amigo do amigo. Geralmente quem procura um advogado, telespectador, não se iluda. Quem procura um advogado, como nós não podemos fazer publicidade do nosso trabalho, nós temos essa vedação no nosso Código de Ética e Disciplina, a nossa propaganda é a chamada propaganda de boca em boca. Então, quem me procura é porque conhece um parente meu, é porque conhece um cliente meu que teve um bom resultado, ou é porque alguém disse que Dr. Nazeu, Dr. Canindé, Dr. Caio está fazendo tal ou determinado trabalho. Então, como a gente não pode divulgar, a pessoa chega sempre com indicação. Então, imagine a pessoa que passou aí, Dr. Nazeu, que é primo da esposa dele, chegou lá, fez uma consultoria com ele, consultou ele lá verbalmente, ele respondeu a consulta, não cobrou nada porque era um amigo, um parente da sua esposa. E ele foi ao meu escritório fazer a mesma consulta. Chegou lá e eu disse, olha, para me consultar, lhe dar uma consultoria verbal, a gente pode conversar durante 1 hora, inclusive o tempo não é estipulado, eu lhe cobro R$ 476. Aí ele vai olhar para mim e diz, mas eu tive com o Dr. Nazeu agora, o Dr. Nazeu não cobrou nada, por que você vai cobrar? Quem é que vai fiscalizar isso? Eu, advogado, vou denunciar o Dr. Nazeu no Código de Ética e Disciplina. Olha, o cliente esteve lá, aí eu vou precisar daquele cliente para ir testemunhar contra o Dr. Nazeu. Ele não vai. Por quê? Porque ele tem uma ligação quase que familiar. Então, essa situação hoje, enquanto as OABs a nível nacional não definir como é que vai ser cobrado isso, e aí a gente imagina por região. Imagine Mossoró que comporte realmente uma advocacia cobrar uma consulta de R$ 476. Eu ainda falo na especificidade da consulta. Quem advoga, por exemplo, na área previdenciária, que está discutindo um abono pecuniário na justiça, ou então, por exemplo, uma aposentadoria mesmo por idade. BPC, uma aposentadoria por idade de 65 anos para o homem, nunca contribui, a mulher 65 anos, estou pedindo um benefício para que eu possa receber o salário mínimo. Aí eu vou cobrar por essa consulta R$ 476. Essa pessoa já está atrás de uma verba alimentícia para se sustentar. Como é que ela vai me pagar os R$ 476? Mas aí o empresário que está com problema tributário, vai ao meu escritório, vai no Dr. Nazeu consultar sobre uma situação tributária, o Dr. Nazeu cobra R$ 500 para essa consultoria, ele vai pagar, porque ele precisa discutir sobre isso, ou precisa até mesmo orientar a direção da empresa dele. Se você tratar pela temática do direito, nós vamos ter dificuldade. Se você trabalhar sobre a temática econômica da região, vamos ter outra dificuldade. Imagine que em Mossoró a gente tem clientes que a gente possa cobrar consulta de R$ 400 e R$ 500. Mas imagine, por exemplo, uma cidade como Governador de Serra Rosado. Nós temos colega, que é ligado à nossa subseção de Mossoró, que atua na cidade de Governador de Serra Rosado. Se a OAB impuser que ele tem que cobrar visita e consulta, como é que ele vai cobrar dentro da cidade de Governador de Serra Rosado, uma cidade pequena, economia menor do que a de Mossoró, R$ 476. Já Mossoró, em relação a Natal. Natal, hoje nós temos colegas que são, que a gente chama sênior da advocacia, que cobra realmente consulta. Tem escritórios grandes da cidade de Natal, Recife, João Pessoa, que você só consegue falar com o sênior, com o master daquele escritório, se você pagar uma consulta e reservar um horário e dizer quanto tempo você quer para conversar com ele. Então, já está mudando nos grandes centros. Não é o momento ainda, eu acho, que de ter essa imposição. Aí vai ficar de acordo com vai ser uma questão de sensibilidade de cada advogado e sensibilidade da causa que ele vai pegar. E aí eu oriento vocês, colegas advogados, não se envolvam com aventuras jurídicas, não se envolvam em temas que você não conhece. Passou a vez e passou o tempo do advogado fazer de tudo. Hoje em dia, o advogado ele tem que se especializar em determinada área e atuar em determinada área. O advogado que faz tudo hoje, ele acaba conseguindo não fazer nada e muitas vezes responder ético-disciplinarmente, porque aquele cliente conversa com outro colega advogado que vai dizer, mas homem, ele perdeu isso por você ter feito isso. Imagine só um comentário desse de um colega em referência ao outro. A pessoa vai na OAB, vai denunciar porque você perdeu porque você não tinha habilidade para fazer aquele tipo. Então, vamos pensar sempre em ter uma banca de advocacia, vamos trabalhar com outros colegas e cada qual, vou usar um termo aqui, popular, cada qual no seu quadrado, cada um trabalhando com sua área específica, se especializando, estudando aquilo. E se quer fazer tudo, sempre estude o tema, sempre estude a jurisprudência, sempre vá ver como é que está se decidir nos tribunais superiores para que a gente não entre numa aventura jurídica e tenha um dissabor de perder uma ação porque não defendemos direitos, corretamente o direito do nosso cliente.
Doutor Candé, será que também não é uma questão de cultural mesmo? Por exemplo, médico. Todo mundo sabe que vai procurar um médico, né? Tem que primeiro passar pela secretária dele, é natural mesmo, é uma questão cultural nossa de saber que vai pagar um médico, assim, é um psicólogo, um psiquiatra. Será que não é interessante a OAB, isso aqui é uma dica que eu estou dando, começar a trabalhar essa questão na consulta para tentar valorizar o profissional, assim como as ciências médicas há muito tempo já vinham fazendo? Quem defende a consulta, doutor Nazeu, defende desta forma que o senhor está defendendo. Mas aí quem não defende, defende da seguinte forma: quando eu vou ao médico, eu vou sair de lá com, pelo menos, medicado. E pelo menos ele atendeu o problema que eu estava naquele momento. Pode não resolver, mas ele diagnosticou minha doença, emitiu um medicamento, eu saí de lá, eu fiz uma consulta que teve um resultado naquele momento. E quando a gente consulta o advogado, a gente consulta para saber se a gente vai saber, vai fazer ou não. Eu vou voltar outro dia. Então, por isso que a gente, quem defende, que tem que fazer, defende, como o senhor diz, olha, o médico cobra, o engenheiro cobra, o arquiteto cobra. O engenheiro e o arquiteto cobra depois que termina o projeto, ou cobra para fazer um projeto. Ele não cobra consulta. O médico cobra consulta porque quando eu vou lá, por exemplo, com uma dor de cabeça, ele vai me receber, ele vai fazer exames clínicos em mim, vai diagnosticar e passar um medicamento. Então, eu paguei pelo serviço que ele me prestou e não somente pela consulta. O termo consulta, nesse caso, ele não tem simetria, consulta com consulta, porque a consulta do advogado eu vou realmente consultar, vou perguntar se eu tenho condição de fazer aquela ação, se você pode fazer, eu vou estudar o valor que você cobra. E o médico, na hora que eu pago R$50, 250, 300, eu já entro para ele me prestar um serviço direto. Por isso que essa diferença, quem defende diz uma coisa e quem acusa diz outra coisa. Então a gente tem, esse pode que a gente tem que estudar bastante. Eu acho que o futuro da advocacia vai ser a cobrança da consulta. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Cândido Demaya, um assunto polêmico, questão de consulta pelo atendimento no gabinete. Então, não sai daí, vamos tentar fechar a temática, doutor Cândido, no último bloco e falar também sobre projetos e planos da OAB para 2018. Voltamos já. Shine
volta, nosso quarto e último bloco da nossa conversa aqui com o presidente da OAB, Dr. Canindé Maia, aqui na subseccional de Mossoró. Dr. Canindé, vamos já chegar para as considerações finais, mas a gente tem que fechar essa temática, questão de honorários. Dr. Canindé, algum apontamento a mais? Qual a postura do profissional? Ele tem que tomar termo aquela consulta que ele faz? Qual o seu conselho, a sua orientação para o jovem advogado que está nos ouvindo? Na verdade, nós falamos sobre honorários, aí, os contratuais, os sindicais, né? Nós tendemos a fazer um parâmetro entre um e outro, e estamos agora entrando para esse outro bloco com a discussão da consulta. Né? E a consulta ela é polêmica porque o próprio tabela da OAB, ela tem a consulta verbal, a consulta escrita e o parecer jurídico. Né? Ela realmente tem uns valores diferenciados. A consulta verbal ela custa mínimo R$ 476. Aí você tem... O céu é o limite, né? E a mínima de consulta escrita é R$ 1.456, R$ 1.466. E o parecer jurídico, R$ 2.400 e poucos reais. Então você tem 3 parâmetros. Quem defende, aí a maioria defende, como o senhor dizia no bloco anterior, que tem que começar a mudar a cultura e começar a cobrar consulta, eu acho importantíssimo. Agora, como o senhor disse, ele tem que trabalhar a cultura tanto do cidadão como a cultura do próprio advogado em cobrar a consulta. Hoje, essa corrente que abraça a corrente que o senhor estava falando, que é de cobrar a consulta, essa corrente diz que a consulta, nós esqueceríamos a primeira fase, que é aquela consulta verbal, e toda consulta ser por escrito. Imagine só, o cliente chega do seu escritório, ele é leigo, ele conversa uma hora com você, você fala num juridiquês mais alto possível e ele não vai conseguir entender tecnicamente aquilo. Agora você consegue com uma consulta escrita, que aí você pode já começar a avaliar percentuais de resultado que ele quer e cobrar. Não, eu lhe dou uma consulta escrita, eu não vou fazer de uma forma que nós estivéssemos conversando, eu vou fazer de uma forma de parecer jurídico, por exemplo, colocando doutrina e jurisprudência. Aí você já pode passar da consulta verbal para o parecer jurídico. A gente que atua na área do direito empresarial, a gente faz muito isso. Muitos empresários nos procuram para que a gente oferte parecer jurídico sobre determinada situação tributária ou administrativa de sua empresa. Então, quando ele vem com isso, ele sabe que eu vou dar um parecer jurídico para ele, num papel, assinado por um advogado e subsidiado por outro advogado da mesma área tributária, dizendo uma situação, por exemplo, qual a melhor situação tributária para ele se encaixar a partir do dia 31 de janeiro deste ano. Então ele vai ter uma consultoria aí, ele tem um documento que até mesmo vincula a responsabilidade do advogado de ter orientado errado. Então aí você pode cobrar e aí ele vai ser satisfeito. Então a parte da corrente que defende a cobrança de consulta, defende a cobrança da consulta, a resposta seja dada por escrito. Muito bem, ótimos esclarecimentos aqui do Dr. Canindé Maia, através da questão do cobrança de honorários. Dr. Canindé, nós sabemos que em 2018 vai ter, né, eleição para a OAB, eleição a nível também, né, no caso estadual, federal. Vai ser um ano rápido, vai passar bastante, um pouquinho tumultuado também, um pouquinho desgastante. Questão da OAB 2018, eu sei que ainda tem tempo para vocês trabalharem, fica aberto o espaço para falar sobre projetos e planos num ano tão difícil de se trabalhar? Como eu disse no primeiro bloco, nós tivemos a recomposição das nossas anuidades no ano de 2017, 16 para 17, nosso primeiro ano de gestão. O ano de 2018, o Conselho Estadual da OAB resolveu permanecer com os mesmos valores. Por quê? Porque a OAB começou a fazer execução dos advogados inadimplentes. Isso não é bom, é visto com maus olhos, apesar, e aí eu digo sempre aos colegas que me procuram na OAB, a contribuição da anuidade da OAB é uma contribuição de entidade e é tratada como um tributo. Um tributo na modalidade de contribuição. Então, é executável pela Justiça Federal, através da Justiça Federal. E a OAB não fazia isso. E a partir de 2016, e aí eu vou chegar aí por que a gente não reajustou a anuidade, porque a partir de 2016, a OAB começou a executar quem era devedor com ela, porque era injusto alguns advogados não pagarem a anuidade, usarem os serviços da OAB e você que pagava em dia, está pagando pelas inadimplências, porque é fácil a soma. Eu tenho um custeio de máquina de X, eu preciso ter X.
Se me faltar, eu tenho que cobrar de alguém. Por isso que teve que fazer essa recompulsão por causa da alta inadimplência. Doutor Nazeu, colegas de casa e telespectadores, nós chegamos a ter 40% de inadimplência. Na nossa cidade de Mossoró, nós chegamos a 45% de inadimplência. O que foi que a OAB fez? Começou a registrar esses títulos, mandar cobrança amigável, registrar nos órgãos de restrição de crédito e, a partir daí, executar. E aí eu não digo isso com felicidade, porque eu me sinto triste quando agora de 20 a 26, eu vou ter um mutirão de ação, de conciliação na Justiça Federal, eu tratando de ações contra colegas advogados de execução. Aí por que a gente pôde manter a anuidade? Porque diante dessa atitude que foi tomada pela OAB Nacional em uma resolução que as OABs teriam que realmente executar as contribuições atrasadas dos colegas advogados, a partir daí nós podemos dizer que está entrando dinheiro, porque na hora que o colega advogado foi executado, ele procurou para fazer um acordo. E nós temos também um refis na OAB. Nós podemos, aqui na nossa tesouraria de Mossoró, o colega advogado que estiver inadimplente, pode procurar a tesouraria da OAB de Mossoró e parcelar o seu débito no cartão de crédito. Já tem lá a maquineta de cartão de crédito, a gente levanta o débito, estamos dando descontos para que o advogado entre adimplente no ano 2018. E aí a OAB Federal está fazendo também uma outra coisa que aí vai começar a vigorar a partir deste ano, que é o bloqueio, e aí vai ficar muito difícil, é o bloqueio do certificado digital do advogado quando ele tiver com a anuidade atrasada. Então vai ficar muito difícil a atuação de quem não está pagando as anuidades. Então, por todas as atitudes austeras, as atitudes de austeridade, elas são vistas com maus olhos. Por causa dessas atitudes austeras que a OAB tomou, nós podemos dizer hoje que não aumentamos a OAB, não aumentou a anuidade justamente por causa disso. Porque se ele não tivesse tomado essa atitude de 2016, 2017, para entrar em 2018, nós teríamos que ter reajustado realmente a anuidade este ano para poder manter o orçamento funcionando em 2018. E para 2018, a gente tem um projeto de botar para funcionar a nossa sala de inclusão digital, sala essa que vai ser composta por 12 computadores, um monitor de televisão e um advogado para orientar os novos advogados, tanto a usar o PJE, como também usar o INSS digital. Na hora que aquele advogado acaba de receber a sua carteira, presta o compromisso perante a ordem, ele vai ali, compra o seu token e já começa a navegar no mundo digital do PJE. Nós que já estamos acostumados a usar, de vez em quando temos dificuldade. Então ele vai entrar, vai ter um advogado experiente que vai mostrar como ele deve proceder numa sala com 12 computadores. Então, cada turma que for recebendo, a gente já vai marcar a aula dele para ele estar lá, se ele quiser, ele vai estar lá aprendendo. Então isso é um avanço que nós teremos para 2018. Nós teremos também para 2018, e aí é um compromisso do presidente Paulo Coutinho, feito no Colégio de Presidente em Pau dos Ferros, de trocar todos os computadores das salas de advogados que são mantidas com nossa anuidade. Então, às vezes a pessoa diz, eu pago 870, não vejo a OAB fazer nada. A sala do advogado tem lá o cafezinho, tem a água mineral, tem o computador, é pago com a nossa anuidade. Nossa instituição é privada, ela se mantém simplesmente com as nossas anuidades. A gente não recebe recurso de ninguém, a não ser as próprias anuidades dos advogados. Então, assim que a OAB se mantém. E este ano a gente vai ter essa reformulação, essa troca, se Deus quiser, dos computadores da nossa sala de advogados. Vamos priorizar as salas dos advogados, depois a gente vai pensar na nossa sede, porque é mais importante o advogado ter um bom computador, ter um bom acesso à internet. Vamos tentar mudar a nossa internet, tanto da Justiça do Trabalho, como do Fórum Municipal, Dr. Silveira Martins, para fibra ótica. Já pedimos cotação para que melhore mais o acesso do advogado, para que ele tenha mais facilidade de baixar, de acessar, de protocolar processo. Claro que a gente sabe que o advogado tem que trabalhar no seu escritório, mas muitas vezes ele está na Justiça do Trabalho esperando a audiência, demora uma hora e meia, ele pode ali naquele computador peticionar, protocolar, às vezes leva no pendrive, protocola, e é assim que a gente consegue fazer e dar dinâmica a toda essa atuação da OAB Subseção de Mossoró. E sem contar que nós temos lá na nossa sede 2 escritórios modelos totalmente equipados, e um agora está sendo usado, graças a Deus está sendo usado pelo CertSide para certificação digital. E aí a gente vai dar uma reformulada nesse escritório, vamos colocar a moça que está lá à disposição da OAB pelo CertSide em outra sala, e os escritórios modelos estão funcionando a todo vapor para aquele advogado que precisa, no momento está viajando, está fora, ou está passando por ali. Por exemplo, aconteceu um dia desse, um colega estava na Polícia Federal, precisou de protocolar um documento, foi lá da OAB, pediu a chave do escritório modelo,
peticionou e voltou. Quer dizer, se ele viesse no centro, o escritório dele é lá perto da Justiça Federal. Se ele tivesse que ir no escritório dele lá no Conjunto de Grafo, ele ia levar mais ou menos 2 horas para conseguir fazer isso. Ótimas notícias aqui de melhorias, projetos da OAB para 2018. Doutor Cândido, em nome no caso da TVAD, Pastor Miranda, Pastor Wendel, irmão Adriano, o meu muito obrigado. E eu só posso responder por mim, né? Eu fico feliz de ter o senhor como presidente, um presidente dinâmico, uma equipe, né, que se preocupada com o advogado, mas também com a sociedade, que a OAB tem essa preocupação sempre de estar ouvindo a sociedade e procurando agir no momento certo nas mazelas sociais. Nossa cidade tem problemas e a OAB tem sido um braço forte em favor da sociedade. Muito obrigado. E o pessoal de casa, continue com a programação da TVAD Mossoró. Esse foi o Dinâmico Direito, presidente da OAB, doutor Cândido Maia, aqui a respeito, esclarecendo a respeito dos honorários advocatícios. Então continue com a programação e até o próximo sábado, se Deus quiser.